Estamos de volta com mais um bloco do nosso Mistura Fina Online. E agora estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Itaquari, Vânios Nogueira. Ocorre que nos bastidores começaram aí alguns comentários, e alguns até mais fortes, quanto à possibilidade do aumento do número de vereadores em Itaquari, de ser colocado para votação um projeto da Câmara de Vereadores, onde aumentaria então o número de vereadores de 9 para 11. Participam do programa também os repórteres Alexandra Machado e Rivail Teixeira. Seria isso, Rivail? Tudo bom, Rogério? Tudo bom, bem, colega? graças Tudo a bom, Deus. Vânios? Bom dia, tudo bom? Vânios, a gente conversou em outras ocasiões e você me disse que esse projeto de lei para aumento em 2 vereadores de 9 para 11 já estaria pronto há uns 3 anos. E você só colocaria ele em votação quando tivesse certeza que ele fosse aprovado. Neste caso, ele tem que passar por 2 votações na Câmara de Vereadores, tendo 6 votos em cada votação, sendo que teu voto não é de Minerva, ele vale como qualquer outro. Essa informação foi passada pela direção da Câmara de Vereadores, e eu quero saber por que você quer aumentar em 2 vereadores. Quais os teus argumentos para isso? Em primeiro lugar, bom dia novamente, né? E dizer que a Câmara de Vereadores hoje, a nossa legislação em Itaquari permite, antigamente era 13 vereadores, quando foi feita a reforma, devido ao número de habitantes hoje, ela pode ser até 13 novamente. Nós temos até 9. 13 ou até 11? Pode ser até 13. Nós hoje estamos com um número igual a Tabaí e outros municípios, bem menor do que o nosso. E eu estou falando a minha opinião. Cada vereador tem a sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião dos colegas. Na minha opinião, se tivesse 2 vereadores a mais, tem mais representação dentro dos bairros. Inclusive, até a parte administrativa da Câmara hoje, junto com o Executivo, ela fica uma coisa mais complexa, entendeu? Porque hoje, tendo meia dúzia de vereadores, mais ou menos a metade fica restrito ao governo e fica complicado. Então, enquanto mais vereador tiver, eu acho que para a população é melhor ter mais representatividade, é uma opinião minha, né? E esse projeto já vem discutido há vários anos, né? Quer dizer, não é que esteja pronto, ele já está elaborado, é só trocar alguma coisa lá e baixar e conseguir a votação. Mas é uma coisa que não depende só de mim, depende dos partidos e das bases partidárias. Se eles se reunirem e pedir para baixar o projeto, é só alterar alguma coisa no computador e baixar e votar. Então, o que eu tenho que dizer, em primeiro lugar, é isso. Quem que votaria a favor, assim, que já se manifestou que é a favor, e quem já se manifestou que é contrário a esse projeto que está ali na Câmara atualmente? Não, essa situação eu não posso falar em nome dos outros, né? Porque é uma coisa de cada um, não cabe. Então, se é que baixar o projeto, na hora de votar, vocês vão acompanhar e vão ver, né? Eu internamente até poderei saber, talvez hoje ou amanhã ou daqui a uns dias, mas eu adiantar para vocês, não cabe a mim, não. Nós temos... Esse projeto deve a votação em seguida. Não sei ainda, não tem. A gente obteve por informação. enquanto não me passaram nada ainda, né, sobre isso aí, eu estou aguardando, né. A gente obteve a informação de que um vereador de oposição ao governo se afastaria do partido dele, se afastaria da Câmara, aliás, para entrar um suplente do partido dele e votar. Esse afastamento está marcado agora para agosto, não sei se tu está sabendo disso, essa votação deve vir agora em agosto. No caso, seria o vereador Tio Ney, eu falei com ele ontem, o afastamento dele vai do dia 1º de agosto até o dia 15. Só que o Tio Ney é a favor do aumento e da diminuição do salário. Então quer dizer que não justifica, então a outra pessoa não vai votar por ele porque ele vai votar a favor. Ele é a favor. Tem outra situação que é inusitada, que dentro do teu partido tem 3 vereadores, o Ademir Fagundes, o Zé Arri e você. O Zé Arri é contra o aumento e o Ademir Fagundes não tem opinião formada ainda. Então, dentro do teu próprio partido ainda não há
um consenso? Bom, é uma situação, né, que se é que não existe o consenso, lógico que automaticamente, na hora lá, o partido vai se reunir separado, né, cada partido, e ver se a posição de cada um, foi como eu disse antes, o projeto só será abaixado para votação se tiver votação. Mas no andar... Se tiver assim, votação ou se tiver aprovação? Sim, votação suficiente para ser aprovado, lógico. Se ser rejeitado, nós não vamos botar um projeto. Está faltando votos para aprovar ou já tem os 6? Olha, hoje eu não poderia te dizer, porque a gente não reuniu ainda o partido para decidir isso aí, entendeu? Nós do PDT não nos reunimos ainda. Está faltando o voto do PDT, se o PDT todo votar... Eu não sei, do PDT ainda nós não reunimos, né? Só depois de chegar, vir dos outros partidos, que a gente vai sentar para resolver, né? Vanes, o aumento de um vereador, salvo engano, geraria um custo de mais ou menos 50 mil por ano para a Câmara de Vereadores, né? O 200 mil numa legislatura, 2 vereadores, 400 mil reais. Isso só de vencimentos, levando em conta que são 13 salários por ano, né? Fica o questionamento. No momento em que a própria prefeitura, a administração municipal, tem divulgado aos 4 cantos que tem diminuído os gastos com CCs, com contratações de funcionários, tem mantido a folha de pagamento bem abaixo dos 50%. A Câmara de Vereadores não dá um passo contrário ao que está sendo feito no município hoje em termos de enxugamento de gastos? Rogério, respondendo a tua pergunta, a receita da Câmara hoje, normalmente, que é especificada por lei pela Constituição, a Câmara devolve quase que a 50% todo ano para o Executivo, a Câmara devolve. E nos outros municípios, a Câmara daqui não é diferente dos outros municípios. Se nós formos pegar em comparação hoje, fazer isso aí de parâmetro, os próprios deputados e os desembargadores judiciários hoje, a verba do Estado que é passada para eles é 1000 vezes maior que a da Câmara daqui. Então, o governo todo hoje, os municípios, tudo, teria que ter essa compreensão. O Estado não estaria da porcaria do que está hoje, por mal gestão dos maiores hoje. Que é os tu acha que eles estão fazendo errado? Se todo mundo fizer assim, a coisa melhoraria para todo mundo. Então, não é só Taquari que vai botar o Estado e o município nos eixos. Sim, mas vocês são vereadores de Taquari, né? Só para concluir. Vocês são vereadores de Taquari, vocês têm que legislar sobre Taquari, cuidar dos interesses de Taquari. Esqueçamos Porto Alegre, capital, Brasília. Mas em Taquari, isso não é nesse momento de toda essa situação financeira difícil, esse passo que os vereadores estão dando, tentando aumentar o número de vereadores e, por consequência, aumentar a despesa do município. Mas a Câmara de Vereadores devolve dinheiro. Bom, se devolve é porque não está necessitando gastar. Será que há necessidade de aumentar esses vereadores mesmo? Só para te ter uma ideia, os vereadores hoje, a maior parte dos vereadores hoje, quando eles vão a Brasília hoje, contatar com os deputados, que a gente tem um contato direto, que há poucos dias foi discutido aqui, que não era necessário o vereador ir a Brasília, porque poderia pedir emenda por via sistema. Quando os deputados vêm à campanha, eles não pedem voto por sistema, eles vêm em Taquari, nos comícios, vêm na casa dos vereadores pedir voto, vêm na casa do povo pedir voto. Os vereadores é o canal de voto hoje dos deputados, do governador, dos prefeitos. Quem vai nas casas pedir os votos, quem encaminha, quem gasta, quem corre. Então, quem pede os votos hoje de trabalho é o vereador direto. Então, muitas vezes, prefeitos e deputados são votados dentro dos gabinetes por trabalho de vereador, por despesa de vereador. Entendeu? Então, na hora de correr e fazer a política, é o vereador. Aí, na hora de ganhar e querer fazer despesa, não existe vereador. Ou tem que ter vereador, ou não tem que ter acabo com essa classe de vereador. Não, mas ninguém está querendo acabar com a figura do vereador. O que se pergunta é, 9 não são suficientes? A demanda de trabalho que vocês têm no dia a dia, na Câmara de Vereadores, não dá para fazer com 9 vereadores? Eu vou te responder que não dá para fazer com 9 vereadores. Tem vereadores hoje de muitos bairros, aí hoje tem uns quantos bairros que não são representados,
que não tem vereador, está lá, ruas estragadas, cheio de buraco e problema, e não tem quem lute por esses bairros hoje. Os vereadores lutam mais diretamente onde está na frente deles, os bairros deles. Eles não caminham quase todos os bairros da cidade. Vânios, quem é que é o representante? Quem seria o representante atual do bairro Santo Antônio, onde fica a rodoviária? Não, eu te pergunto. Eu já vai fazer Porque o quê? é impossível que os vereadores passem por ali todos os dias e não percebam o estado da Cecília Leite Costa e da rua na frente do supermercado Parbon e também na entrada do Parque Leovin Faller, certo? E não precisa o vereador ser do bairro Santo Antônio para perceber a situação daquelas ruas. Parque Nardir de Farias Alvim. Nardir de Farias Alvim, perdão. Eu vou te responder, Rivaião, que eu tenho aqui no meu telefone gravado uma conversa minha com o prefeito, com o Maneco, que eu mandei uma mensagem para ele sobre a rua da rodoviária, o mercado de Parbon e a Cecília de Costa, cabe uma roda de um carro inteiro. O que ele me respondeu? Está aqui no meu telefone gravado, pode ver. Ele me respondeu o seguinte: se a Câmara me passar dinheiro, eu faço. Eu respondi para ele: foi passado há poucos meses agora R$1 milhão para a Prefeitura. Agora, a prioridade onde é que tem que botar o dinheiro não compete ao Legislativo, compete ao Executivo. E eu tornei a dizer para ele: cabe uma roda de um carro dentro daquela. Mas não cabe a nós a prioridade onde é que tem que botar o dinheiro, entendeu? Sim, sim. Então, eu tenho que Mas dizer... eu quero dizer que os vereadores, de certa forma, conseguem perceber os problemas da cidade, mesmo que não tenha um vereador representante específico daquele bairro. E uma outra questão minha é quando tu fala dos outros órgãos que deveriam servir de exemplo, onde você faz uma crítica muito contundente sempre ao judiciário, que você considera um problema na nossa estrutura. O Legislativo Municipal não deveria dar um exemplo diferente? Mas o exemplo está dado. Ó. Nós devolvemos agora esse ano R$1 milhão para a Câmara. Talvez hoje nós temos uma reunião no gabinete agora às 11h30 para devolver mais dinheiro. Hoje nós vamos nos reunir para isso. Eu te pergunto hoje, faz um levantamento dentro dos municípios hoje, do Estado e do Judiciário, se eles devolvem verba dele para o Estado ou para a União, se eles devolvem. Pergunta se eles devolvem. O dinheiro nosso, nós estamos devolvendo. Nós devolvemos R$1 milhão agora no início do ano e talvez vamos devolver mais. Temos uma reunião às 11h no gabinete hoje. Aí eu te digo, pesquisem ver hoje se o Estado faz isso aí, se a União faz isso aí, se os outros municípios fazem isso aí. Numa pesquisa rápida que eu fiz aqui, eu percebi que dos municípios maiores da nossa volta, Triunfo, Encantado, Teutônia, Estrela e Arroio do Meio, já tem 11 vereadores em seu quadro, desde a última eleição, pelo menos. Quais municípios se equiparam com o nossa população? Por exemplo, Triunfo, Arroio do Meio, Encantado, se não me engano, tem menos moradores que nós, né? Teutônia e Estrela tem um pouquinho mais, mas todos já têm 11. Uma questão... acho que seria a minha última questão a respeito do assunto. A opinião pública vai valer para ti nessa decisão? A opinião da população? Assim, ó, em primeiro lugar, a gente sempre concorda com a opinião pública, mas a lei, nós conseguimos ver a situação legal disso e também fizemos um parâmetro no trabalho de cada um e o que cada vereador pode trazer para o seu município, o que ele representa dentro de um contexto político, entendeu? Então, nós vamos levar tudo em conta disso. E outra coisa, é uma questão de cada partido, de cada vereador. Eu não posso decidir por partido, por vereador, e quem fez a legislação também não foi nós que fizemos. Entendeu? Ô, Vânios, eu acredito que deva haver uma pressão não só entre os vereadores que estão ali eleitos, mas talvez de pessoas que estão na suplência, né, nos próprios partidos de vocês, para esse projeto ser aprovado, em função de que mais 2 cadeiras, 2 chances a mais de tu te eleger, né? Então, talvez está tendo essa pressão aí do pessoal que está de suplente atualmente. O PDT é um partido que tem bastante gente que ficou ali com um pouquinho voto para entrar, né? Como é que está essa situação dentro do partido? Foi boa pergunta que tu fizesse agora, a situação hoje. Quando nós vamos para uma campanha política, a situação política não é composta só de 9 vereadores, são 60, 70 vereadores, e esse vereador hoje também faz pressão em cima do Legislativo, dos próprios colegas, para que seja aumentado o número. Porque o que acontece hoje? Eles vão para uma campanha política hoje, também com a intenção de se eleger, daqui a um pouco ficar 1 ou 2 de fora, né? Isso aí tudo é política, né?
Tem uma outra questão também, que a gente já conversou em outra ocasião, onde você reclama muito de uma oposição ao executivo que acaba não sendo bem feita ou não sendo tão contundente. Você não considera hoje que o Legislativo faça uma boa oposição ao Executivo, mesmo sendo da base aliada do governo. Você continua com a sua opinião? Bom, eu quero te colocar assim, uma comparação. E você também justificou que esses dois vereadores ajudariam a fazer uma oposição melhor ao governo. Eu vou te fazer uma comparação. Enquanto menos vereador tiver, entendeu, a base de governo fica mais composta. Onde aumentar o número de vereador, talvez entre mais vereador de outros partidos pequenos, onde dificulta mais a situação de base de governos, qualquer tipo de governo. Né? Então, também é um interesse, hoje eu acho, da maior parte dos partidos, estender essa base de vereadores, onde não fique tão centralizada os governos, a questão do legislativo. Aproveitando essa questão de base do governo, Vânia, tem me chamado a atenção nos últimos meses que muitos projetos que vêm do Executivo têm sido derrubados na Câmara em votações apertadas. Me recordo aqui rapidamente do projeto do Conselho Tutelar, dos votos que a Prefeitura queria passar de 5 votos para 1, e isso acabou sendo derrubado pelos vereadores, né? Permaneceu os 5 votos na votação do Conselho. E, recentemente, teve uma questão da redução da carga horária no Executivo, em que os servidores poderiam pedir redução de 50% da carga horária, mediante remuneração, redução da remuneração também, e esse projeto caiu também, né? Inclusive com seu voto de Minerva. A relação da Câmara com o Executivo, dos vereadores da base do governo, tá estremecida? Tem algum impasse nisso daí? Por isso que está refletindo nessas votações? Para complementar a pergunta da Alexandra, me parece que você e alguns vereadores da situação acabam sendo de maior oposição ao governo do que os vereadores de oposição. Por exemplo, temos vereadores do PSDB que não faz muitas críticas ao governo e também não participam muito até da própria sessão. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, o que eu tenho a dizer, a questão, eu vou começar pelo Conselho, né? Conselho, a gente nos reuniu, os vereadores, todos os vereadores, a gente conversou, sempre antes de baixar qualquer projeto para ser votado, a gente nos reúne na mesa nesta sessão, e chegamos à conclusão, nós todos, que seria melhor deixar como estava, que é mais democrático, né? E, claro, sempre tem um ou outro que não concorda, mas a maioria concordou, então isso que eu quero dizer. A situação agora que eu vou colocar é da redução da carga horária? Da carga horária. A carga horária, o próprio Mariante, que é da base do governo, e o Ramon, quando chegou o projeto, eu conversei com eles antes de baixar o projeto, se o governo tinha pedido alguma prerrogativa que fosse votado o projeto. Quando é interesse do governo, em alguma coisa que eles mandem até na exposição de motivos ali, quando vai, que deveria ir em todos os projetos, exposição de motivos, mas a maior parte dos projetos não bota, ou deixa de mão, sei lá o quê. Eu perguntei para eles, nenhum soube dizer nada, nem o Mariante, nem o Ramon e nem o Zé Arri, por qual era o motivo que nós queríamos reduzir a carga horária dos trabalhadores. A gente sabe muito bem hoje que já é constitucional hoje, não havendo incompatibilidade de horário, o servidor pode trabalhar em 2, 3 empregos. Já existe essa lei maior hoje. Então, nós chegamos, por que então reduzir para trabalhar no outro emprego, se a lei maior já permite? E, no caso, o que a gente começou a pensar foi quando o Zé Arri colocou uma situação muito complicada. Se eu tenho 2 ou 3 enfermeiras profissionais, daqui um pouquinho Triunfo está pagando ali bem mais do que nós, ela vai pedir uma licença para trabalhar lá no Triunfo 30 horas e vai trabalhar 10 no nosso município, nós vamos ficar desamparados desse setor do nosso município. Entendeu? Nós chegamos a várias conclusões, entendeu? E aí o Maneco não nos chamou para dar maior explicação, nem o André, nós ficamos nessa dúvida, quer dizer, é um perigo tu aprovar um projeto de tal forma perigosa, né? Então foi um momento que levou nós
a não aprovar esse projeto. Deu empate, e eu, como voto de Minerva, fiquei naquela sem saída e analisei tudo isso, entendeu? Quanto ao Rivail, perguntou agora das críticas dos vereadores da base do governo, ao governo, eu quero dizer assim para ti, inclusive, ontem de noite ainda conversei com o Maneco, nós conversamos, tivemos reunião, eu disse assim, mesmo que o governo, a gente sabe que o governo é um ótimo governo, está fazendo grandes obras, mas eu, como faço parte do governo de Umbariante, Pajari, tem coisas que a gente tem que bater, como os buracos da rua, que isso aí é como nem na nossa casa. Nossos filhos às vezes começam a pedir, até nós dar. Eles nos matam no cansaço. É a mesma coisa a gente. Às vezes a gente pede na tribuna, pede direto, manda e-mail pelos telefones, critica para ver se as coisas acontecem. Não é que a gente esteja criticando o governo, é batendo em cima para ver se acontece. Acho que é isso aí, né? Estamos encerrando a entrevista. Agradecemos mais uma vez o Vânios por vir aqui gravar conosco o nosso Mistura Fina online. A pauta está colocada para discussão, aumento do número de vereadores de 9 para 11, o que, volto a dizer, significa também um aumento nos gastos públicos. Cabe à população agora participar desse processo também, né? Porque não dá só para ficar assistindo. A Câmara de Vereadores fica aqui próximo à nossa lagoa, é só acompanhar as sessões, conversar com os vereadores e também dar sua opinião quanto a essa possibilidade. Parabenizo o Vânios porque ele é transparente, ele sempre vem, sempre conversa, coloca a sua opinião de forma clara, mas eu particularmente discordo desta situação de aumentar o número de vereadores num momento como este, mas continuamos amigos, né, Vânios, com opiniões diferentes, é claro. Muito obrigado. Eu quero dizer para o Rogério, né, que estou à disposição sempre que for chamado, que a gente respeita a opinião de todo mundo, mas que na política sempre a gente tem que fazer o que a maioria decide, né? E no dia de amanhã só Deus sabe, vamos ver o que vai acontecer. Então, muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, Vânios, pela atenção. Agradeço a presença. Delta Sul. Se você está pensando em comprar móveis, eletrodomésticos, utilidades para casa, som, imagem, informática, temos uma ótima notícia. A Delta Sul inaugura nesta sexta-feira, dia 2 de agosto, a sua loja em Taquari. Delta Sul, uma rede de lojas dedicada a você. É isso aí, gauchada amiga do querido Taquari. Tá chegando mais uma Delta Sul e a inauguração é neste dia 2 de agosto, rapaz. Eu, Piá de Uruguaiana, estarei aí nesta grande festa com toda a equipe da Delta Sul te esperando. Tu sabe disso, né, Tchê? Na 7 de setembro, 2582. 2582, em frente ao supermercado Ávila, a inauguração de mais uma Delta Sul, com show de ofertas de inauguração. Vai ter pernas de pau, vai ter pipoca, vai ter brindes. A inauguração que está prevista para as 9 horas da manhã de sexta-feira, dia 2 de agosto. Não esquece, a inauguração da Delta Sul. Delta Sul, uma rede de loja dedicado a você, agora em Taquari. Te aguardo na inauguração da Delta Sul. Bagulho velho.